Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela Armon, sou psicóloga e psicanalista e fui convidada para falar um pouquinho sobre trauma aqui no Minuto Saúde. Então vamos lá? O significado do trauma é ferida, ferida na estrutura. Você já deve ter escutado falar traumatismo craniano, né? Quando algo se quebra. Esse mesmo termo é usado na questão da psicologia, né? Então, um trauma emocional, um trauma psíquico é uma quebra. Algo vem e acontece de repente. Um assalto, um acidente, o luto, a perda de alguém. Isso tudo gera traumas, né? Quebras do nosso psiquismo. E como que a gente pensa sobre o trauma, né? Tem cura? Não tem cura? Como que é? O trauma pode ter cura, claro. Quando a gente fala de psiquismo, a gente fala individualmente. Não tem como a gente falar no geral, todos os traumas têm cura, porque a gente está falando de seres humanos. Então, cada um lida com o seu trauma de uma maneira. A partir desse princípio que o trauma é uma quebra na estrutura, a gente tem que trabalhar em análise o que causou essa quebra, né? Então, a gente tem que voltar nesse momento e retrabalhar e falar sobre isso. Existe um amplo trabalho lá que no início da psicanálise, no início do século XIX, era falado dos traumas pós-guerra. Então, homens que vinham sonhando com episódios de guerra, que vinham sonhando e relembrando, sofriam do estresse pós-traumático, que nós chamamos. Através da fala, falando sobre esse momento, falando sobre o medo, falando sobre as lembranças, esses homens tinham significativas melhoras desses traumas. Então, falar sobre aquilo que dói, falar sobre aquilo que incomoda, é uma maneira de curar um trauma. A gente pode carregar esse fardo para o resto da vida? Sim, se não for tratado. Muitas pessoas caem na besteira de pensar que quanto mais eu falo, mais vai doer. Na hora pode até doer, mas depois alivia. O alívio vem do falar, da gente insistir naquele assunto e falar sobre aquilo, até que lá dentro esse trauma possa tomar uma nova significação. Ele possa ter um outro lugar que não desse de quebra. E que se houve uma quebra, que ela possa ser consertada, aos poucos colada. A cicatriz sempre vai estar lá. As memórias vão estar sempre percorrendo, mas não com a mesma intensidade e não com o mesmo peso que antes eram. Então, o trauma tem sim como ser curado, mas mais uma vez, de acordo com cada pessoa, a intensidade com que viveu e o tratamento que será feito. Então, se você tem trauma em relação a alguma coisa, se sente bloqueado para viver ou praticar suas atividades normalmente diante daquilo, procure ajuda. É o melhor meio de curar essa questão. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Até lá!